E os advogados de Jair Bolsonaro negaram nesta terça-feira que o ex-presidente tenha assumido a existência da alegada minuta de golpe durante o ato que aconteceu na Avenida Paulista. Paulo Bueno justificou que o documento citado só foi entregue ao ex-chefe do Executivo em 2023. Vamos acompanhar. No seu pronunciamento por ocasião da manifestação, o presidente Bolsonaro mencionou e comentou uma minuta de um suposto estado de sítio, a partir do que começou-se a divulgar na mídia a informação de que a Polícia Federal estaria interpretando aquilo como alguma forma de confissão de que de fato ele sabia da existência de alguma minuta com aquele teor. Eu quero reiterar, e esse assunto já foi explicado tempos atrás, dias atrás, que as minutas a que o presidente se referia foram encontradas na sala do PL por ocasião da busca e apreensão à vida 15 dias atrás. Foram minutas que eu, enquanto advogado, encaminhei para ele no dia 18 de outubro de 2023. Portanto, ele comentava sobre algo que ele teve conhecimento, que ele teve ciência muito tempo depois. Apesar disso, a Polícia Federal deve usar o discurso como prova de que Bolsonaro supostamente tinha conhecimento da minuta e descarta, por enquanto, chamá-lo para um novo depoimento. Vou começar essa rodada com o José Maria Trindade, que tem conversado com muitas pessoas em Brasília. Eu mesmo pude acompanhar nas redes sociais, viu, Zé? Vários petistas, pessoas ligadas ao governo federal, difundindo e divulgando nas redes sociais, nas contas dessas pessoas, uma opinião de que Jair Bolsonaro teria feito a confissão de que tinha conhecimento sobre a tal minuta. Você consegue ver dessa forma, narrativa, tentativa de distorcer a realidade? Quais são os impactos dessas informações? Pois é, a impressão que a gente tem é como nos filmes de faroeste, né? Você sabe que o mocinho vai lutar contra 20 bandidos e vai vencer. Você vai assistir o filme para saber como ele faz isso. Então a impressão que a gente tem é que está vivendo um filme assim. Você sabe qual será o final e na verdade o que eles estão investigando é como chegar a este final. Esta é a realidade. Fica muito evidente que a versão é verossímil. Quer dizer, ele tinha lá uma minuta e foi encontrada depois, ele teve acesso depois que saiu do governo, então não tinha a menor possibilidade dele ter antes. E uma das linhas de defesa é importante, está sendo desprezada. E é muito importante dizer, a Constituição brasileira tem, na farmacologia jurídica dela, saídas para várias crises. Entre elas, o estado de sítio. Está na Constituição, assim como o impeachment. O impeachment da ex-presidente Dilma foi chamada de golpe, mas foi um ato constitucional, né? Foi votado na Câmara, aberto o processo, ela foi afastada e depois a confirmação pelo Senado Federal sob a presidência do presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski. O estado de sítio e o estado de exceção está previsto na Constituição, sim, tem lá. É um ato extremo? É um ato extremo para reorganizar a ordem pública. E como se faz o estado de sítio? Se reúne o Conselho da República e o Conselho de Defesa. E depois manda para o Congresso Nacional. Não se pode estabelecer um estado de sítio sem passar pelos poderes. A Constituição prevê. É como a GLO, a garantia da lei e da ordem. Estamos hoje sob uma GLO. E a própria Constituição coloca ali parâmetros. Não se pode fazer uma emenda à Constituição quando houver uma intervenção, né? Não se pode emendar a Constituição. Então é a mesma coisa. O estado de sítio pode sim ser organizado legalmente, ouvido o Conselho da República, o Conselho de Segurança e depois enviado ao Congresso Nacional. O estado de sítio, que ele é acusado de ter tramado, ter pensado no estado de sítio, ele não pode ser crime em si só. Seria como, mais ou menos, criminalizar alguém por apresentar uma emenda à Constituição, né? É preciso mostrar que houve a tentativa de absolvição violenta do poder. E aí que entra o discurso do ex-presidente quando ele diz onde estão os canhões e onde estão as armas. Não se dá golpe só com fuzis e armas. O golpe pode ser também através de leis.
Mas aí não é o executivo que decide legalmente. Não está no executivo o poder das decisões. Aí já é outro critério para se estabelecer um mando no país ou mesmo um golpe. Portanto, é uma defesa pertinente, que ele só teve acesso depois que saiu do governo, e é uma defesa dizer que, chegamos a discutir sim o estado de sítio. Está aqui na Constituição. O estado de sítio é uma medida extrema em que o governo federal ganha precedentes sobre o poder legislativo e judiciário e sobre as liberdades individuais. Verdade. Mas é preciso esses precedentes e a aprovação do Congresso Nacional. As manifestações da defesa de Jair Bolsonaro, eu vejo também muitos especialistas em direito, viu, Cristiano Beraldo, trazendo informações, teses e teorias que vão ao encontro das informações que trouxe José Maria Trindade, mas muitos falando sobre os atos preparatórios, né? O quanto aquela reunião poderia indicar uma possibilidade de cometimento de crime ou não. Você, Beraldo? Olha, Caneta, até poderia ser o caso. Eu, pessoalmente, não conheço na história nenhum tipo de interrupção do processo normal de sucessão de poder que tenha acontecido com base naquele tipo de conversa fiada. Porque se transforma a solidez da democracia brasileira em algo banal. Parece que qualquer um chega a qualquer momento, sem armas e sem liderança, e de repente toma o poder. E, gente, isso não é assim, não. Mesmo a invasão, vamos deixar de lado o crime de depredação, porque isso tem que ser punido com rigor. Crime de depredação, sobretudo de patrimônio histórico brasileiro, isso tem que ser punido. A gente tem que ter a consciência de que não se pode entrar nos prédios da República e se promover quebra-quebra, como já fizeram inúmeras vezes manifestantes de esquerda que já invadiram, o Zé Maria já acompanhou isso, até flechada, seguranças da Câmara dos deputados Beraldo, levaram. Eu faço questão de dizer que houve punição para todos. Tem uma ideia de que não é punido, todos são punidos, mas a punição é assim, pagar a vidraça, cestas básicas, prestar serviço à comunidade, cesta básica e tudo. Houve punição, não é impune. Quem historicamente quebrou o Congresso, quebrou o Itamaraty, pagou. Mas assim, nesse sentido da medida certa, quer dizer, ninguém aqui está defendendo isso de quebrar, de quebra-quebra, não é isso. O grande debate é 18 anos, 17 anos, o crime de homicídio é de 8 anos. Pois é, então, se houvesse algum elemento concreto que comprovasse que se tentou articular um movimento que efetivamente tem o caráter e o teor de golpe, no sentido de maneira ilegal e não democrática, interromper o processo natural de sequência de poder, de sucessão de poder, de respeito ao resultado das eleições no Brasil, eu seria o primeiro a apontar o dedo e dizer o tamanho do absurdo que é. Mas, como eu tenho obrigação a me manter fiel ao que a história nos mostra e a realidade dos fatos, o ponto concreto é que não existe até agora nenhum elemento que demonstre qualquer tipo de viabilidade, de um movimento com viabilidade para causar essa interrupção. Até porque o presidente eleito tomou posse, né? Então não houve qualquer tipo de ação para impedir a posse do presidente e que a sua manutenção no poder em nenhum momento, na minha forma de enxergar, esteve ameaçada. É só a gente pegar a história de Cuba, só a gente pegar a história da Venezuela, só a gente pegar a história de vários países que hoje estão sob comando de ditadores que tomaram o poder na mão grande. Então, essa é a história que deve nos servir de referência. Dito isso, como o Zé Maria falou, as discussões que aconteceram ali, eu posso julgar impróprias.
e julgo impróprias, não acho que aquilo ali tinha nenhum propósito. E quando se é presidente da República e se reúne o ministério, é essencial se tratar de coisas com propósito. Eu não vi propósito absolutamente nenhum naquilo, acho que foi uma conversa absolutamente desnecessária e estava ali gravada, tanto é que nós assistimos a tudo que aconteceu. Agora, daí a se colocar num contexto aonde essa caça às bruxas está acontecendo aos olhos de todo mundo, realmente é preocupante. Zé Maria, já eu passo a bola para você, porque já que você mencionou a punição que muitos estão recebendo na casa de 17 e 18 anos, tem uma pergunta para você que trata justamente da fala do ex-presidente Jair Bolsonaro no evento de domingo, em que ele pede anistia para os presos pelos atos do dia 8 de janeiro. Depois você me traz a informação se já há algum tipo de movimentação no Congresso para eventualmente elaborar algum tipo de proposta nesse sentido. Deixa eu só passar para o Alan Gani para trazer também sua reflexão sobre as justificativas da defesa de Jair Bolsonaro, que a gente pode esperar. Vamos lá. Você tem na Constituição Federal o artigo 136, que fala sobre a decretação do estado de defesa, e para decretar o estado de defesa você precisa da aprovação ali de dois conselhos, o Conselho da República e o Conselho da Defesa. Depois você tem o artigo 137, que fala do estado de sítio, que você também precisa de aprovação do Congresso Nacional. De fato, ali, em torno do Jair Bolsonaro, de acordo com a minuta, teve alguém que teve a ideia, né, de a utilização, seja do artigo 136, seja do artigo 137. Na visão deles, reforço aqui, na visão deles, havia um motivo para a utilização destes dispositivos constitucionais por uma questão de fraude nas eleições, na visão deles. Na visão do TSE ou do STF, isso não se justifica porque não havia elementos que justificasse a utilização do dispositivo constitucional, dado que o processo eleitoral, na visão deles, foi limpo, não existia nenhum motivo para a utilização desses dispositivos. Muito bem. Supondo, pegando a visão do TSE e do STF, houve ali, além da intenção, então, supondo que a visão deles seja a correta, isso aí, passaram da intenção da utilização do 136 ou do 137, mesmo que não houvesse elementos para a utilização do 136 ou do 137, portanto, seria um golpe. Eles ficaram apenas no campo das intenções. E até onde eu sei, estar no campo das intenções, por mais que seja impróprio, como o Beraldo colocou, moralmente condenável, como o Beraldo também disse, isto não é crime. Importantes contribuições dos nossos analistas. Eu vou passar para você, Zé Maria, porque antes de tratar da questão que envolve a anistia, tem uma pergunta que está diretamente ligada a essa defesa do Alan Gani, uma pessoa dizendo: golpe de Estado se houvesse o fechamento do Congresso Nacional, e aí não se poderia utilizar esses dispositivos que estão na Constituição. Precisaria do apoio das Forças Armadas, não é, Zé? Olhando para os anos 60, foi o que aconteceu, né? E o apoio total. Olha, eu devo dizer que eu conversei muito com generais, com pessoas ligadas às Forças Armadas, às três forças e tal, e durante todo o tempo eu não houve absolutamente nenhum apoio das Forças Armadas a qualquer tipo de movimento, e nem eles admitiam a existência de uma articulação desse nível. Não existia. Eu conversei com o general, que não vou revelar o nome, mas que disse o seguinte: olha, se você fizer uma pesquisa nos quartéis, você vai encontrar lá 70% dos militares votando no então presidente Jair Bolsonaro. Um outro general que estava na mesa virou e falou assim: eu acredito que 85%. Aí o outro general 80% apoiam o então presidente Jair Bolsonaro. Mas daí
a dizer que há um apoio das Forças Armadas para qualquer quebra constitucional, não tem. E se existir, é muito pequeno, em torno de 20% ali. Existem os que querem, os que defendem, mas é uma minoria nas Forças Armadas. Em seguida, o próprio general me disse o seguinte: as Forças Armadas, elas são diluídas pelo Brasil inteiro. Existe aqui um quartel-general do Exército, a base da Marinha aqui também, da Aeronáutica, mas existem várias representações das Forças Armadas. O tiro de guerra, por exemplo, ele é dividido em várias cidades e comandam os tiros de guerra subtenentes, né, que é um posto assim acima do sargento. E em nenhum lugar, nem em tiro de guerra, nem nada, não houve uma sublevação, não houve um comandante de batalhão, de pelotão ou de tiro de guerra que tenha saído em defesa de quebra constitucional. Zero, não houve nenhum. Ou seja, as Forças Armadas se mantiveram distante de tudo isso. E não se faz uma tomada do poder sem o poder das armas. Esta é a realidade. Então, não sei exatamente como isso pode ter acontecido sem contar com as Forças Armadas. Seria uma atrapalhada total. Agora, essa ideia de prender ministros do Supremo, de prender presidente do Senado, seria uma situação muito grave. Mas, evidentemente, que eu sei que houve diálogos duros sobre isso. De que se o Supremo decretasse a prisão de alguém no governo, e a prisão seria executada. Era aí que estaria o impasse. Então não houve realmente nenhum processo de sublevação, de conspiração ou de golpe. Mas da mesma forma, eu insisto que trata-se de uma situação grave e que deve ser investigada para que não paire nenhuma dúvida. Isto é muito grave e em toda a história da humanidade, processos assim acabam numa punição muito forte. Agora, sobre o discurso do ex-presidente, Daniel, da anistia, quatro projetos foram apresentados. Entre eles, o projeto do Coronel Meira, que é um deputado muito atuante de Pernambuco, que quer a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos condenados lá do ato do dia 8. Mas os líderes me dizem o seguinte, que é impossível aprovar um projeto assim. É impossível. E mesmo se o Congresso, numa situação muito complexa, aprovasse uma anistia para o ex-presidente, para os que foram condenados no dia 8, o presidente Lula vetaria. Se não houvesse o veto, o Congresso derrubasse, o Supremo consideraria inconstitucional, como considerou inconstitucional o perdão de Jair Bolsonaro ao Daniel Silveira, o ex-deputado que foi perdoado, e o Supremo considerou o perdão inconstitucional e que ele está preso.